na doce e na infinita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer aos irmãos que é honroso estar aqui participando de mais esta AGO, agradecendo ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós e há de fazer. Louvar a Deus pela vida do nosso muito digno presidente, o pastor Paulo Martins, toda esta mesa diretora, por nos confiar aqui 30 minutos para expormos a palavra de Deus. Eu gostaria de convidar os presentes, se possível, a nos colocarmos em pé e lermos o texto oficial desta AGO, que está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, leremos o versículo 9 e o versículo de número 10. Está escrito: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Muito obrigado. Podeis assentar os que podem. Meus irmãos, nossa palavra é baseada neste tema convencional, liderança e sacerdócio. E nós sabemos que a necessidade por uma liderança qualificada na igreja, ela foi primeiramente evidente quando os apóstolos chegaram à conclusão de que era necessário escolher homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, conforme Atos capítulo 6, versículo 3, e além da boa reputação, cheios do Espírito Santo, eles precisavam ter sabedoria. A missão desses homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, sabedoria, a missão deles era para servir, enquanto os demais obreiros, eles recebiam a atenção integral do ministério. E esses escolhidos iriam cuidar das viúvas e de assuntos sociais da igreja. Lá em Atos capítulo 14, versículo 23, com a eleição de anciãos em cada igreja, nós veremos a formulação de uma nova filosofia apropriada de ministério. E essa filosofia, ela se tornou essencial. O que acontece? Paulo e Pedro, sob a direção do Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que pelo Espírito Santo de Deus, eles escreveram às igrejas, escreveram a indivíduos sobre como eles deveriam cuidar do rebanho de Deus, ensinando para eles a maneira correta
de pastorear a igreja. Veja bem, meus irmãos, as qualificações espirituais do pastor, elas deveriam ser observadas não só na fase apostólica daquela presente dispensação, mas essa observação ela deveria atravessar os séculos e chegar até a nós. Nós temos o mesmo compromisso e as mesmas responsabilidades. Porém, hoje, o que acontece? Infelizmente, queridos obreiros, nós precisamos distinguir entre ministério bíblico pastoral e ministério não bíblico pastoral, porque nós estamos vivendo esse tempo. Muitos líderes, eles decidiram rejeitar e abandonar o modelo canônico ensinado pelos pais da igreja, pelos apóstolos de Jesus Cristo. Eles consideram esse modelo hoje um modelo arcaico, desatualizado. E nós já ouvimos aqui muitos dos nossos pastores que ministraram a palavra de Deus, nos trazendo essa observação de que nós precisamos zelar dos bons princípios da nossa igreja, do nosso ministério, do chamado pelo qual nós fomos escolhidos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Esses modelos que estão sendo aplicados hoje por aí, em muitas igrejas, muitas das vezes eles trazem, entre aspas, resultados positivos, mas ele é deficiente, principalmente no quesito mais especial, que é o quesito espiritual. São igrejas e ministérios vazios, aonde só se existe oba-oba, e a palavra de Deus está distante desses púlpitos e desses pseudos sacerdotes. Gostaria de meditar com os irmãos sobre um texto, e esse texto, ele nos ensina e nos traz a refletir sobre exigências para aqueles que aspiram à liderança sacerdotal. Exigência para aqueles que aspiram à liderança sacerdotal. 1 Timóteo capítulo 3, eu gostaria que, por bondade, os irmãos acompanhassem comigo, por favor. 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1, está escrito, os irmãos conhecem, esta palavra é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja, o que, irmãos? Irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, me ajude por favor, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Versículo 6, não neófito, para que
ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Vejam as exigências. O texto que lemos, ele começa dizendo: fiel é a palavra. Se alguém deseja ou aspira ao episcopado, a nossa Bíblia ainda diz que excelente obra deseja. Louvado seja o nome do Senhor. Desejo fala de aspiração. O que é aspiração? Aspiração, meus queridos, é o desejo profundo de atingir uma meta, um sonho, um desígnio. Nós não podemos jamais nos desestimular, nem reprimir esse desejo que há em nosso coração de sermos liderança na casa do Senhor e sacerdotes escolhidos pelo nosso Deus. Nós não podemos desistir, nós precisamos continuar. Veja bem, meus queridos, o episcopado é uma função desempenhada pelo bispo, pelo pastor, pelo líder. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontraremos bispo e presbítero possuindo o mesmo significado. Tito, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 7, está escrito: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não passam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, de torpe ganância. Nós podemos associar aqui, meus queridos, a palavra pastor, que aparece na Bíblia com o mesmo sentido e o mesmo significado. Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e o versículo 28, por gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e o versículo 28, está escrito: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 25, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor, bispo de vossas almas. Aleluia, aleluia. Veja bem, meus queridos, eu gosto muito de refletir, e eu escrevi que não basta apenas aspirar à liderança. A Bíblia Sagrada, ela nos apresenta e nos ensina um padrão. O apóstolo Paulo, ele nos traz uma lista de qualificações para aqueles que desejam servir como diáconos, como presbíteros, como evangelistas e como pastores. E a palavra, ela tem a seguinte expressão: é necessário, pois nós temos grandes deveres e grandes obrigações. Primeiro, o líder, o pastor,
ele precisa ter o seu caráter aprovado. Hoje o nosso presidente falou isso pela manhã. O obreiro, ele precisa ter o seu caráter aprovado. O vocábulo caráter significa conjunto de tendências, disposições morais, integridade. Isso quer dizer que o líder, o pastor, o obreiro, ele precisa ser íntegro, ele precisa possuir as leis de Deus impressas no seu coração e cunhar essas leis no coração da igreja que ele dirige. Aleluia! Observe, meu irmão, nós não podemos confundir caráter com carisma. Caráter é uma coisa, carisma é outra coisa. Tem muito obreiro carismático, ele é alegre, ele fala com todo mundo, ele abraça todo mundo, mas não tem caráter. Carisma não é caráter, caráter não é carisma. Muitas das vezes você olha a pessoa e o julga uma boa pessoa pelo seu carisma, mas o obreiro não. Oi. Ainda bem que não foi só comigo. Nós não podemos confundir. Nós olhamos para o obreiro e confundimos o caráter com o carisma. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3, está escrito: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Isso aqui é o que, meus irmãos? É caráter ou é carisma? É caráter. Ele precisa ser vigilante, ele precisa ser sóbrio, ele precisa ser honesto, ele precisa ser hospitaleiro, ele precisa ser apto para ensinar, ele não pode ser espancador, ele não pode ser cobiçoso, de torpe ganância. Ele tem que ser moderado e não pode ser contencioso e nem avarento. Aleluia! No meu conceito pessoal, a primeira condição, essa condição, ela é inegociável para alguém que almeja o episcopado. É o obreiro ter o caráter aprovado. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, segundo, o líder, ele tem que ter maturidade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7, está escrito: convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Versículo 10: e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem o quê? Se forem irrepreensíveis. O obreiro tem que ter maturidade. A maturidade é uma exigência para ser líder de uma igreja. Quem almeja o episcopado, quem almeja um ministério sacerdotal, ele tem que ter maturidade. Por quê, pastor? Porque ele vai conduzir uma igreja, e ele precisa conduzir esta igreja
segura e equilibradamente. Ele precisa conduzir esta congregação com maturidade e experiência, não sendo escândalo na igreja e nem para os que estão de fora, meus queridos irmãos. Aleluia! Mas deixa eu dizer algo muito sério para os irmãos: a experiência não está necessariamente vinculada à idade. Paulo aqui estava falando com quem? Com Timóteo. Timóteo era o quê, irmãos? Era um jovem ou já era um homem maduro, velho? Era um jovem. A experiência, ela não está vinculada à idade. Timóteo era um jovem, mas nem por isso ele precisava ser desprezado. A recomendação da palavra de Deus, ela está vinculada à vida cristã do obreiro, testada às virtudes cristãs, vividas e praticadas em todos os dias do nosso ministério sacerdotal. Aleluia! Em terceiro lugar, o líder, ele precisa ter capacidade para liderar. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 e o versículo 12, está escrito: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Lá no versículo 10, ele vai falar sobre os diáconos, que sejam maridos de uma só mulher, que governem bem a seus filhos e as suas próprias casas. Liderança, meus queridos, é uma necessidade para qualquer tipo de grupo de liderança, seja ele um diácono, seja ele um presbítero, evangelista, pastor. Nós precisamos ter capacidade para liderar aquilo que o Senhor Jesus entregou em nossas mãos. Veja bem, meus queridos, a igreja, ela precisa, ela carece, ela almeja de uma liderança que vai além de muitas características comuns a de outros líderes. Ou seja, a igreja precisa de uma liderança que tenha uma vida espiritual autêntica, pautada pela palavra de Deus. Mas escute aqui uma coisa: a igreja precisa também de uma liderança que tenha testemunho dos liderados e daqueles que estão lá fora. Nós precisamos ter capacidade para liderarmos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Veja bem, meus irmãos, a saúde de uma igreja, ela começa com uma liderança saudável, sim ou não? Os irmãos já ouviram aquele ditado que a igreja é a cara do pastor? Se o pastor estiver saudável, a igreja está saudável. Se o pastor estiver doente, a igreja adoece junto com ele. Se o pastor for alegre,
a igreja é alegre junto com o pastor. Se o pastor for cheio do Espírito Santo, a igreja também é cheia do Espírito Santo. Aleluia! Se o pastor for frio, a igreja também é fria. Se o pastor for crente, a igreja também é crente. Se o pastor tiver caráter, a igreja também tem caráter. Se o pastor for desviado, a igreja também começa a se desviar. Os crentes começam a pular para outros ministérios. É isso que o tema desta convenção está querendo inculcar na nossa mente e no nosso coração. É que nós somos liderança e sacerdotes da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e temos, queridos, uma responsabilidade muito grande diante de nós, que é cuidar do rebanho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Eu concluo aqui esta parte de liderança, porque não dá de falar sobre o sacerdócio, dizendo aos irmãos que o verdadeiro líder cristão, antes de pensar em preencher todos os requisitos que são exigidos pelo conselho eclesiástico para você ser consagrado a evangelista, ou antes de você pensar em todos os requisitos que são exigidos lá na igreja aonde nós dirigimos para separar um diácono ou consagrar um pastor, você precisa primeiramente começar a pensar em andar com Deus, em ter uma vida íntima e plena na presença do Senhor nosso Deus. Sabe por que muitas das vezes as igrejas estão sofrendo? É porque nós nos preocupamos com os requisitos e estamos esquecendo da parte mais especial, que é preencher os requisitos estabelecidos pela palavra de Deus. Escolham dentre vós homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria. É o primeiro requisito para chegarmos aqui aonde nós estamos. Aleluia, aleluia. Será que nós, eu falo da minha geração, eu não falo da geração passada, mas será que nós, a nossa geração, nós somos exemplo para os nossos liderados? Eu me lembro que dos 3 anos de idade até os 12 anos, o meu pastor foi o pastor Armando Chaves Cohen. E eu sempre dizia para a mamãe, nós sempre sentávamos ao lado dos pais, e eu dizia para a mamãe: mamãe, quando eu crescer, eu quero ser igual o pastor Cohen, porque eu nunca ouvi um pregador falar sobre Apocalipse igualmente o pastor Armando Chaves Cohen. Eu dizia: eu quero ser igual o pastor Cohen. Pastor Cohen saiu da igreja de Capanema em 1982 e foi substituído pelo pastor Gutenberg Nova Alves, que já dorme no Senhor. Um dos maiores ganhadores de almas que eu já vi em
toda a minha vida. E em um ano apenas de convivência com o pastor Gutenberg, nunca me esqueço, aos 12 anos de idade, ele me levou às águas do batismo. Uma semana depois de batizado nas águas, recebi o batismo no Espírito Santo. E quando eu ouvia o pastor Gutenberg pregar, eu dizia: mamãe, quando eu crescer, eu quero ser igual o pastor Cohen, eu quero ser igual o pastor Gutenberg, eu quero pregar como eles, eu quero andar como eles andam. E nós, a nossa geração, a minha geração, que exemplo nós estamos deixando para os nossos liderados? Fica aqui esta palavra deste simples pastor, que desde o ano de 1996 vinculou-se a esta convenção Cia de Seta, e luto todos os dias para fazer a obra do Senhor, sem causar nenhum escândalo à igreja que presido e à convenção que eu sirvo. E eu quero agradecer ao meu querido presidente pela oportunidade de usar aqui esses 30 minutos, e ao pastor Marcos João Bogéia Santos, que sugeriu o meu nome para trazer esta singela palavra aos obreiros. Deus os abençoe. Muito obrigado, senhor presidente. Glória a Deus.